Bom, nosso convidado de hoje é o Geanderson Antunes dos Santos Soares. O Geanderson é professor no estado, aqui na Bahia. Ele é natural de Serra do Ramalho e atualmente dá aula no Colégio Estadual Professora Odontina Laranjeira de Souza, que fica em Ibotirama. A experiência do Jean está na área de artes visuais, com ênfase no audiovisual, e na verdade ele é egresso do nosso curso de licenciatura em artes visuais na Universidade Federal do Oeste da Bahia e por felicidade nossa, foi me orientando no TCC dele, e hoje ele vai compartilhar com a gente um pouquinho da pesquisa que ele fez durante o trabalho de conclusão de curso. O TCC é o trabalho de conclusão de curso que todos os alunos na universidade fazem quando vão se graduar. Bom, bem-vindo, Jean. É um prazer ter você com a gente mais uma vez. Depois de formado, você tem sido um grande colaborador, tem estado com a gente em cursos de extensão e agora como palestrante no nosso seminário. É uma alegria ter você com a gente. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia esse ano se dedica ao tema das transversalidades. Eu acho que a sua pesquisa é uma pesquisa que trouxe muitos temas transversais às artes visuais e que propõe uma atualização importante na maneira de trabalhar as ações de educação artística em relação com a paisagem, com o território. Então, sem mais delongas, eu dou as boas-vindas e passo a palavra para você, G. Anderson. Bem-vindo. Obrigado, Luísa. Oi para você, oi para todo mundo. Eu que me sinto honrado, me sinto muito feliz em estar agora podendo contribuir, né? Durante o curso, teve todo esse lance da gente poder aproveitar uma universidade pública e de qualidade, e a gente tinha esse compromisso de poder dar essa devolutiva para a sociedade. E hoje eu estou me sentindo aqui satisfeito de poder fazer essa contribuição. Vou abrir aqui a apresentação para a gente começar. Você me disse se está aparecendo aí direitinho, tá? Perfeito. Ótimo. Bom, como a Luísa me apresentou, né, eu sou o G. Anderson. Aqui tem meu contato, se porventura alguém depois quiser conversar comigo, se aprofundar, fazer algumas perguntas. E eu trouxe essa apresentação aqui, Cartografias dos Deslocamentos em Serra do Ramalho, porque foi uma das atividades que eu realizei durante a minha tarefa, o meu trabalho de TCC. E aí, bom, eu vou tentar explicar, apontar alguns pontos que eu gostaria que essas atividades fossem diferentes, né? Eu queria poder trabalhar no meu TCC aulas que eu fosse utilizar na cidade de Serra do Ramalho. Embora hoje eu ainda não seja professor de Serra do Ramalho, futuramente eu pretendo ser, eu gostaria que eu tivesse aulas mais voltadas para esse meu público, que seria os estudantes de Serra do Ramalho, mais especificamente ali Agrovila 7. Então eu desenvolvi algumas atividades de arte e educação com turmas do Fundamental 2, que é ali de 6º ano a 9º ano. E aí eu pensei que esse aluno ele deveria estar em campo, ele deveria ser um aluno pesquisador, ele deveria ser um aluno participativo. Eu queria que as aulas quebrassem aquele modelo do professor que vai transmitindo o conhecimento ali na frente do quadro e os alunos sentadinhos iriam ali absorvendo. Eu acreditava na ideia de que o aluno ele também tem esse potencial de investigador, que ele também tem esse potencial de produtor de conhecimento. Então, esses saberes eles vão estar descentralizados, não só na questão aluno-professor, mas também com a própria comunidade, que ali eu coloco no envolvimento da comunidade. Meu papel, então, o papel do professor, então, eu acho que seria interessante falar qual é a minha proposta para essa apresentação, que seria, professores que estejam vendo essa apresentação, é possível fazer esse tipo de aula. Então, a gente, professor, vai ser aqui um mediador. A gente vai orientar, a gente vai guiar nas possibilidades que a gente tem de estudar esse local, que no caso aqui vai ser a cidade de Serra do Ramalho. E
é muito importante que, para que se tenha esse aprofundamento, haja um envolvimento com a comunidade, que a comunidade seja ativa, participativa nesse desenvolvimento. Aí eu trouxe aqui, eu chamei aqui de eixos norteadores, mas a gente pode chamar também, né, de referencial bibliográfico, Cleia Bossi e Argan, que foram alguns dos autores que eu trabalhei no meu TCC, mas eu acho que esses dois aqui, eles vão trazer a perspectiva dessa atividade. A Ecleia vai trabalhar a questão da memória, a memória de velhos. E aí eu vou ler aqui esse trechinho. Uma memória coletiva se desenvolve a partir de laços de convivência familiares, escolares, profissionais. Ela entretém a memória de seus membros, que acrescenta, unifica, diferencia, corrige e passa limpo. Essa perspectiva vai ficar mais claro quando eu estiver falando da história de Serra do Ramalho. Por quê? Serra do Ramalho é uma cidade que ela foi construída, né, projetada no sentido que não foi por uma aglomeração de pessoas espontâneas, ela foi projetada para ser, a partir dos refugiados da barragem de Sobradinho. Então, a busca por essa memória, por essa história, é um dos meus interesses que os estudantes estejam envolvidos, que eles possam se envolver com essa história local, com essa memória dessas pessoas que são parte deles, né? É a sociedade que eles estão ali convivendo. E outro ponto também que a Ecleia vai trazer, que vai reforçar o lance do envolvimento do estudante com a comunidade, é não só um benefício do estudante em se envolver com a comunidade, mas também um benefício para a comunidade em estar se envolvendo com o estudante, que é esse outro trecho aqui. Antes do afastamento definitivo, há um declínio lento, intermitente, acompanhado de uma dolorosa lucidez. Muitas vezes, o idoso absorve a ideologia voraz do lucro e da eficácia e repete: é assim mesmo que deve acontecer. A gente perde a serventia, dá lugar aos moços. Para que serve um velho? Só dá trabalho. Recentemente, teve aqui em Botirama, na escola que eu trabalho, uma palestra sobre o Setembro Amarelo, né, a prevenção do suicídio, e um dos dados era como o índice de suicídio em idosos é alto, por conta, ou melhor, que nos índices de suicídio, os idosos, eles têm essa maior tendência. E muito está relacionado a essa sensação de inutilidade. Então, essa proposta de atividade, essa proposta de trabalho, não vai só trazer um benefício para o estudante, para o adolescente, para o jovem que está aprendendo, mas também um papel ativo para esse velho, um papel de importância dele na vida em sociedade, né? A gente precisa ressignificar o tempo todo, eu acho que a nossa presença. E às vezes, embora o corpo da gente muitas vezes possa estar fraquejando com a idade, com o tempo, né? Essa sensação que o capitalismo vai trazer de não serventia pode ser ressignificado, né? Trazer outras questões como a sabedoria, a experiência, a cultura, as tradições, as técnicas de trabalho, trazer essa valorização para os mais velhos. E aí, outro ponto, né, o outro autor, que é o Argan, ele vai trazer: todo cidadão possui numerosas relações com algumas partes da cidade, e a sua imagem está impregnada de memórias e significações. Nesse ponto, tem mais a ver com os aspectos de memórias afetivas que esses imigrantes
tem com a sua terra que foi deixada e como que ele vai lembrar e falar dessa vida passada, desse momento que ocorreu. Deixa eu passar aqui, acho que vai ficar mais claro. É só importante que fique claro essa parte aqui. Aí eu acho que é importante introduzir o que é Serra do Ramalho, né? Serra do Ramalho, ela surge, como eu iniciei, a partir da construção da barragem de Sobradinho, que é ali em 1973, durante o regime militar. E aí, aproximadamente 4.000 famílias foram atingidas por essa barragem, que foram os municípios de Casa Nova, Santo Sé, Pilão Arcado e Remanso. E aí o projeto especial de colonização, que é o PEC Serra do Ramalho, é o projeto para reassentar esses refugiados da barragem. Então, essas 4.000 famílias deveriam vir para a Serra do Ramalho, mas nem metade disso chega a vir e nem essa quantidade chega a permanecer. Eu fiz um processo durante o meu TCC de entrevistas, né, que eu buscava entender melhor como foi esse processo. O meu desejo, para além da história oficial, né, era entender os impactos que teve essa imigração, né? Essa imigração, de certa forma, é forçada. Eu digo forçada por conta que os participantes, os envolvidos, as pessoas, o povo, eles não tinham tomada de decisão, né? A barragem ia ser construída e eles seriam realocados. E era isso. Aí eu pensei em trazer alguns mapas da internet para mostrar a Serra do Ramalho, mas eu achei mais interessante se eu apresentasse uma própria produção dos estudantes para aqui desenhar Serra do Ramalho. Então, Serra do Ramalho é um município por 23 agrovilas, que são comunidades. Ali os quadriculados coloridos de azul e numerados são as agrovilas e as linhas tracejadas são as vicinais, que é onde os moradores poderiam ir para as roças que cada um recebeu, que era mais ou menos 40, 30 hectares de terra. A distância de uma para outra, só para a gente ter uma dimensão, é aproximadamente assim, de 5 a 6 quilômetros, no mais longe, talvez 10, mas acho que nenhuma chega a tudo isso, não. Ali, aquela parte que o aluno, que é o Ryan, ele está traçando, essa parte mais sinuosa, é o Rio São Francisco. Aí chegaria naquele momento da aula, que eu perguntaria aos alunos assim, gente, observem esse mapa e me digam o seguinte, se vocês observam que tem algo ou que há ausência de algo com relação a moradores ribeirinhos que foram realocados para essa localidade. Aí eu daria um tempo para os alunos, para vocês, e aí eu instigaria vocês no sentido que, olha a distância, eu falei assim que a distância de uma para outra é de 6 quilômetros, olha a distância que essas comunidades estão do Rio São Francisco. Ali da 7, que é a minha localidade, é aproximadamente 16 quilômetros. E é uma das mais próximas do Rio, 16 quilômetros. Então, esse é o eixo ímpar, né? 01, 03, 05, 07, 09 é o eixo ímpar. O eixo ímpar está mais ou menos essa distância, 16 quilômetros. O eixo par, 02, 04, 06, 08 e ali o 10, está mais ou menos o dobro disso. E aí 18, 17, mais ainda. 20, 19, mais ainda. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é isso. Como que um projeto que visa realocar comunidades ribeirinhas são levadas para uma localidade onde o rio não está presente, onde o rio se faz ausente. E aí eu vou aqui trazer uma fala de uma das entrevistadas, que é a dona Antônia, que é uma fala que marcou muito a minha pesquisa. Eu acho que foi uma das falas mais impactantes
que ela disse que tivemos que sair por causa d'água e vir para um lugar passar sede. Todo esse processo, né, de construção de barragem, de construção de uma nova cidade, perpassa pelo discurso de progresso, né? E aí eu questiono vocês, o que seria esse progresso? É progresso para quem? Essa represa, essa barragem, era um progresso para as comunidades que tiveram toda a sua história submersa? Aqui eu coloco a perda de patrimônio, a perda material e imaterial, e aqui eu coloco a questão da pesca, porque eram pescadores e agora não podem mais ser. Eu coloco a questão da agricultura, que era feita pelas várzeas do rio, né? Quando o rio enchia e aí voltava, eles podiam fazer o plantio, e agora eles também não têm mais essa cultura. Eu coloquei aqui as lavadeiras, porque Dona Antônia, ela relata inclusive tipo, uma técnica da qual que eu nunca vi. Eu frequentei Santa Maria por 4 anos e eu também não vi a técnica que Dona Antônia falava, que eles utilizavam areia para poder lavar a roupa e tal. Então, era uma técnica característica dessa comunidade e que se perde nesse momento de deslocamento. Eu coloquei aí no lance do material, né? Tem as casas, tem os cemitérios, e embora seja material, é importante dizer que a perda, eu imagino que a perda é muito mais no sentido subjetivo, emocional. Embora sejam casas, cemitérios sejam coisas físicas, o que está ali colocado a ela são sentimentos, né? São memórias, é a casa que você nasceu, é a casa que às vezes a sua mãe também nasceu, é onde o seu pai pode estar enterrado, o seu avô, a sua tia, onde seus entes queridos estão enterrados. Então, todo o afeto, todo o sentimento que esses lugares têm, tem muita importância para essas pessoas. E isso é negligenciado. Aí aqui eu tinha colocado o Argandão, já comentei. Então, esse é o primeiro ponto, assim, eu acho que para introduzir essa questão de Serra do Ramalho. Acho que, um resuminho, tá bom. Aí, agora, indo mais direto para a atividade, antes dos alunos fazerem a cartografia, teve aqui aquele ponto que eu falei que eu gostaria que os alunos tivessem um envolvimento ativo, né, fora da sala de aula. E aí a gente fez uma viagem de campo, e eu falo viagem de campo porque foi uma viagem mesmo, a gente pegou o carro com meu pai, e aí foi um grupo de estudos, um grupo pequeno, e a gente foi para a comunidade de Vila Boa Esperança. E essa comunidade, ela tem, eu vou ter que introduzir ela também, porque ela tem algumas características que diferenciam de Serra do Ramalho. Serra do Ramalho, embora são 23 agrovilas, já existia naquela localidade alguns moradores, que era a comunidade de Boa Vista. E pós a PEC, né, pós o projeto, algumas outras comunidades surgiram, como a Vila Boa Esperança, como Curral Novo, Caldeirão, enfim, que foram comunidades de ribeirinhos que foram reassentados para o projeto, mas que não se identificaram com o projeto exatamente por aquelas questões que eu falei lá atrás, por essa perda de identidade. Eles se viam ribeirinhos e queriam voltar para o Rio. Então, essas comunidades, elas estão à margem do rio, essa é a Vila Boa Esperança, e aqui nesse dia estava acontecendo uma associação de moradores. E aí eu solicitei meio que a chefe da família, que é Dona Maria, ela funda a Vila Boa Esperança com a família dela. Ela vivia numa ilha, na Ilha Boa Vista, e aí, por conta das enchentes, eles tiveram que sair dessa ilha, e aí ela disse que ela não queria ir para esse projeto, no caso que era Serra do Ramalho, de jeito nenhum, que ela é ribeirinha, que ela queria estar no Rio, mas que ela também não queria estar na Boa Vista. Então, essas famílias se juntam e fundam a comunidade da Vila Boa Esperança. E aí aqui eles estão discutindo algumas questões da comunidade,
e aí os alunos puderam participar e fazer perguntas. E eu acho que isso que é muito enriquecedor, porque na minha pesquisa eu fiz entrevistas, eu fiz desenho de observação, eu fiz análises visuais, e nesse momento é muito interessante porque os estudantes eles têm as suas perguntas, eles têm os seus questionamentos, e que muitas vezes podem não ser os meus, e que foi o que surgiu. Os interesses deles eram, por exemplo, de onde você veio? Como é que era para casar? E aí eles começavam a contar, para você casar, você tinha que descer o rio e ir até Carinhanha. Nossa, tinha que ir até Carinhanha para casar? E era no remo, era no braço. Assim, meu Deus, mas para casar tinha que ter muita vontade. E eram coisas que eu nunca perguntaria. Eu nunca perguntaria a alguém como era para ser um casamento, como é que eles casavam naquela época, como é que eles se deslocavam naquela época. E os alunos tinham esses questionamentos. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto positivo para esse papel ativo do aluno. O aluno, ele é questionador. Ele pode fazer esse momento de diálogo. E aí a gente fez também, né, uma visita ao rio para que eles pudessem ver, que tivesse contato, tinha alguns barcos lá e eles tiveram todo esse envolvimento. Pós-visita, a gente fez aquela cartografia inicial, e depois a gente vai dar um zoom, e eles começaram a transferir todas as informações, todo o conhecimento que eles obtiveram naquela conversa. Então, eles começaram a traçar os percursos daquelas pessoas nos mapas. Então, eles começam por seu Zé Diana, que nasceu já na Boa Vista, e aí ele foi para a Serra do Ramalho, e aí eles falam das famílias que vieram de Bom Jesus da Lapa e foram para a Vila Boa Esperança, foram para a Ilha Boa Vista, e da Ilha Boa Vista foram para a Vila Boa Esperança, e eles tracejam o casamento para chegar lá no Carinhanha. Eles começam a trazer esses percursos e eles vão colando ali com post-it as narrativas de quem esse percurso, o que estava acontecendo. E aí, visualmente, né, como professor de artes visuais, visualmente eu achava muito interessante esses caminhos se cruzando, porque era muito quadrado, não sei se vocês... Não que tem um problema, eu até gosto de coisas geométricas, mas o mapa, ele era bem quadradinho, né? As linhas tracejadas, a grovila, todas paralelas umas às outras. E aí, quando os alunos começam a mexer nesse mapa, ele começa a ganhar uma outra característica, ele começa a ser mais sinuoso, ele começa a ter mais um movimento. E imagina que interessante seria se eles fizessem isso com outras comunidades, né? Ali está centrado na Vila Boa Esperança, mas os traços, o percurso vai de Bom Jesus da Lapa até Carinhanha. E só foi uma entrevista ali na Vila Boa Esperança. Então poderia ser bem mais amplo e percorrer todo esse mapa e, enfim, quantos cruzamentos ali a gente poderia encontrar. Aí eu trouxe aqui uma citação da Carta de Cidades Educadoras, porque eu acho que amarra um pouco dessa proposta, que é: a proteção das crianças e jovens na cidade não consiste somente em privilegiar sua condição. É preciso cada vez mais encontrar o lugar que na realidade lhes cabe, ao lado dos adultos que possuem como cidadãos a satisfação que deve presidir a coexistência entre gerações. No início do século XXI, as crianças e os adultos parecem necessitar de uma educação durante toda a vida, de uma formação sempre renovada. E aqui eu digo que amarra porque essa eu acho que é a perspectiva ideal para a gente se trabalhar na escola, de que a criança, o estudante, o jovem, ele possa ser protagonista, ativo na sua sociedade. Que não seja só nesse sentido que a criança vai recebendo, mas como que isso, como que essas atividades, como que a criança pode intervir. A ação dessas crianças gerou muito mais do que apenas um mapa ilustrativo.
gerou uma tomada de consciência deles sobre a localidade deles, gerou uma identificação deles com os moradores, né? Um lance de identidade e pertencimento a esses moradores. E tal qual, para os moradores, existe um impacto também, porque eles passam a perceber uma memória coletiva, eles passam a perceber uma importância na sua história de vida, né? Como a participação dele no município, na comunidade, molda e transforma o espaço onde que eles vivem. Então, eu acho que é uma troca, como é que diz no meio ambiente? Agora eu dei branco. Mas é uma coexistência que privilegia ambos os casos. Faltou agora a interdisciplinaridade com biologia, porque é um termo de biologia. Só esqueci esse termo. Mas é uma simbiose? Eu acho que é mais ou menos simbiose. Não sei se é simbiose não, Luísa. Mas enfim, vai ser. Mas é nesse sentido que ambos privilegiam um ao outro, né? A comunidade passa os seus ensinamentos para os estudantes e os estudantes muito provavelmente passam tanto essa sensação de pertencimento, de participação, de valorização e de autocompreensão, né? De se ver numa comunidade. Eu acho que esse seria a grande chave dessa proposta. Você quer comentar depois, a gente conversar? É bacana ver depois de alguns anos de novo, né? Bom, já que eu tô aqui com você, né, a gente podia talvez pensar um pouquinho sobre como as artes visuais estão presentes nessa pesquisa. Então, como que as artes visuais contribuíram para criar uma mediação, ou como um instrumento, ou, enfim, como uma forma de acessar essas memórias e também essa noção de pertencimento entre os jovens? Tá. Aí eu vou trazer, embora eu não coloquei nas referências, mas eu acho que cabe aqui, né, a Anna May, né, que ela vai falar sobre a abordagem triangular do ler, fazer e contextualizar. E eu acho que essa proposta ela está muito dentro disso. A leitura ela é muito mais do que apenas ver e tal uma obra, né? A gente pode ler paisagens, né? A gente pode ir na paisagem do Velho Chico e ler aquela paisagem. A gente pode ler o mapa de Serra do Ramalho. Eu acho que essa leitura de mundo que os estudantes podem fazer em campo pela experiência é muito importante. O fazer, nesse momento que eles estão ali fazendo o mapa, nessa atividade, ou acho que o fazer ao mesmo tempo, eu acho que imbrica também na entrevista, né? Porque a entrevista também é uma ação. E no contextualizar os próprios moradores, né? De estar explicando a história e a sociedade, e a história deles, da maneira de vida, dos fazeres, da tradição, da cultura deles. Agora, na perspectiva das artes visuais... Aí deu branco, Luísa. Pera. Ai, não pode cortar. Ai. Depois você vai cortar esse pedacinho. Esse pedacinho você vai ter que cortar. Tá ao vivo, tá ao vivo. Não, Luísa. Eu corto, você manda e eu corto e te mando. Eu não acredito que você fez isso. Eu quero te estrangular pelo pescoço. Você me deixou nervoso. Você já fez a apresentação inteira, agora no final você fez isso, cara. Mas você que me deixou nervoso. É ao vivo, não dá pra ter corte no negócio, entendeu? É pra parecer que é ao vivo. É pra parecer, mas na hora não dá pra você dar uma pela preta, deu pane, aí depois volta de novo. Não, tudo bem. É assim, eu acho que no final não precisava ter essa parte de fazer pergunta. Eu acho que é legal, mas como acho que não vai ter essa dinâmica, é melhor você encerrar e concluir, entendeu? Se você quiser, eu posso fazer a pergunta de novo.
E É aí porque eu você fico. corta o vídeo na parte da pergunta, pode ser? Como assim? Você faz a pergunta e aí corta na pergunta? Você falou, você quer perguntar alguma coisa? Daí eu falei, tá bom, eu vou aproveitar e vou perguntar. E aí agora eu falo de novo a pergunta e aí você responde das artes visuais de como elas atuaram como como linguagem ou como mediação para fazer esse processo de é, leitura do espaço. E você estava falando da coisa da leitura, era bom, né? Mas acho que, na É verdade, porque como eu é que você concluiria falando que a leitura não é só textual, que a leitura é também visual, né? Então, que a arte é está que eu muito fiquei presente nervoso. nas leituras visuais e a cartografia, que é o tema do seu trabalho, é uma forma de leitura visual. E aí encerrou, fechou. Na verdade, eu acho que o seu seminário podia ter terminado com isso sem precisar da pergunta, mas a gente faz a pergunta. Aí você fala isso das leituras da Ana May, né, do ler, mas a gente muitas vezes eu lê como a leitura só do texto. E você fala, não, mas a imagem também tá para ser lida. A gente tem a análise das imagens, Tá. da visualidade para se fazer, né? E aí as cartografias são uma forma da gente tornar visível uma leitura de imagens, né? E no caso, a imagem da história desses deslocamentos. Beleza? Tá bom, então vamos lá. Bom, eu tenho uma pergunta. Gostei muito de ouvir a apresentação, depois de alguns anos, você revendo sua pesquisa. E toda essa exposição que você fez me instiga a te perguntar qual que foi o papel das artes visuais ou da arte educação como mediadora ou como intermediária de todo esse processo de pesquisa. Tá. Eu não coloquei nas referências, mas eu vou citar ela aqui, né? Porque a gente trabalhou ela no TCC, que é a Ana May. Eu acho que essa atividade, né, que esse trabalho se envolve muito com o que ela coloca da abordagem triangular, que é o ler, fazer e contextualizar. E, bom, eu acho que o ler, embora a galera às vezes pensa muito sobre leitura de texto, né? A gente vai ler um texto, a gente vai ler aquilo. A leitura que a Ana May vai abordar, ela é muito mais ampla, né? A gente pode ler obras de arte, a gente pode ler imagens, a gente pode ler publicidade, a gente pode ler paisagens, a gente pode ler a paisagem do São Francisco, a gente pode ler a urbanização da Agrovila 7, a gente pode ler o mapa de Serra do Ramalho, a gente pode fazer diferentes leituras. E aí tem o fazer, que, né, os próprios alunos fizeram o mapa, tem o contextualizar dos próprios moradores que contam a sua história para os estudantes sobre como que vai construindo essa Serra do Ramalho. Então, eu acho que essa perspectiva, essas cartografias, elas vão dar uma visualidade, eles vão tornar visual essas leituras de imagem que esses estudantes fizeram. Eu acho que essa seria a perspectiva das artes visuais para esse trabalho. Muito interessante, né? Porque a cartografia aparece como uma possibilidade de tornar visível, de tornar imagem certos processos históricos e esses mesmos deslocamentos de que você fala. Bacana, Jean. Obrigada. Meus De nada, parabéns. Luísa. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês. Você quer colocar de novo a sua primeira tela para deixar mais uma vez o seu contato, caso Uhum. algum aluno, algum participante que esteja assistindo o seminário queira te enviar alguma pergunta? Sim, vou deixar aqui. Aí pode enviar perguntas, se quiser talvez trocar ideias, talvez dar sugestões, né? Quem sabe fazer uma cooperação, eu topo, eu curto. Bacana. Um abraço, Jean. Valeu, Luísa. Tchau, Tchau, tchau. tchau.